Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de reposição. Só lembrando aí que nós temos nossas aulas ao vivo nas sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 17h30, tá? Uma aula ao vivo com o pessoal interagindo na classe. Então, se por acaso você tiver algum conhecido, perdeu alguma aula, pode estar sempre conosco aí e algum conhecido seu que você queira convidar, pode convidá-lo também, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós darmos início ao tema de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar para fazermos a Tua vontade. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. É isso aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, tá? Nós vamos falar sobre o santuário, né? E o santuário é uma linguagem que está presente em toda a Bíblia, tá? Às vezes as pessoas imaginam que o assunto do santuário ele está restrito ao Velho Testamento e nós vamos ver que ele está muito presente em toda a Bíblia, até mesmo porque o santuário é uma didática divina para mostrar como é que se desenrola o plano da salvação, tá bom? E aí surgem essas perguntinhas aí. Por que é importante conhecer o assunto do santuário? Será que é importante? Ah, mas era coisa dos judeus, aquilo ali era coisa do Velho Testamento. E o que o santuário nos ensina sobre o ministério de Jesus Cristo? Então essas são as duas perguntas aí básicas que nós vamos procurar responder hoje, tá bom? Tem bastante texto na sua liçãozinha que você recebe aí também, vai ter os textos para você acompanhar. Nós vamos pular alguns, tá bom? E aí depois eu só vou dar uma explicação básica aqui para a gente poder ganhar tempo para o estudo não ficar muito longo, tá? Até porque a ideia daqui é ter um resumo mesmo. Êxodo 25:8 diz assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, E aí, segundo tudo que eu te mostrar, né? Lá no monte, Deus mostrou para Moisés a planta do santuário, como é que ele esperava. Nós temos aí até a imagem aí, mais ou menos, de como funcionava o santuário. Você tem aqui o pátio e aí a gente vai dando uma olhada no assunto aí, tá? O que era o santuário? O próprio texto que nós lemos aí, me farão um santuário e habitarei no meio deles, era um local, era um ponto de encontro em que as pessoas, né, tinham um encontro com Deus, tá? A ideia ali do santuário era ser onde Deus se manifestava para revelar a sua vontade, tá bom? A pergunta 2 vai estar lá na liçãozinha de vocês aí também. O que havia nas dependências do santuário? A imagem ela não está muito boa, mas eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês, é só acompanhar a setinha, tá bom? Esse quadradão aqui fora era o que é chamado do pátio, tá? O pátio. Aqui no pátio você tinha um altar de sacrifício e a pia, tá? O altar de sacrifício era onde, né, o pecador arrependido trazia um animalzinho e ele era sacrificado ali. É, o, a recomendação era que o próprio pecador imolasse o animal e o sacerdote pegava o sangue. E alguns rituais o próprio sacerdote fazia isso, tá bom? Essa 2 aqui, a imagem está ruim aí, mas era uma pia, né, onde se lavava, fazia o ritual de purificação que os sacerdotes faziam. Aqui era chamado o pátio. Esse segundo compartimento, que se estende até essa cortininha roxa aqui, que aparece na imagem, era chamado de lugar santo, tá? Então, aqui no lugar santo, o que que tinha? O incensário, né? Aqui era o incensário. Aqui nós tínhamos a mesa dos pães, tá? Tinha uns 12 pãezinhos ali, representando, né, a manutenção divina sobre o seu povo, para cada tribo, né? O candelabro, né? Que era um como é que chama? Mas eu esqueci, tem um outro nome que se chama aqui, mas era onde tinha aqui as luzes ali, tinha a simbologia ali de Jesus Cristo como a luz do mundo, a iluminação através do Espírito Santo, tá bom? Aqui está o sacerdote que fazia o ritual durante o ano nesse espaço aqui. Depois dessa cortina, nós tínhamos o lugar que era o chamado lugar santíssimo, né? Lá tinha o que nós conhecemos como a Arca da Aliança. Tá? Dentro da arca tinha as duas tábuas
com os 10 mandamentos, né? Tinha lá duas imagens de anjos, né? De ouro que eles ficavam inclinados para os mandamentos. Então, uma simbologia ali da reverência que os anjos tinham em relação tanto ao grande conflito, mas também à presença de Deus. E aqui, normalmente, era tido o local onde Deus se apresentava. É conhecida, vocês já devem ter ouvido uma música aí, Shekinah, a palavra Shekinah era a manifestação divina aqui nesse espaço, tá? Então é o que havia nas dependências do santuário de uma maneira simplificada que a gente está passando, tá bom? Quem é que entrava em cada dependência do santuário, tá? Romanos 3 diz assim, ó: estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdócio no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, quem entrava nas dependências, o povo, vou voltar aquela imagem lá, o povo ele tinha acesso até o máximo o pátio aqui, as pessoas vinham aqui oferecer seu sacrifício, o sacerdote ali, eles saíam. Do santuário aqui, da parte depois do pátio, só os sacerdotes tinham acesso. No caso, lá nós tínhamos a distinção dos sacerdotes, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo. Era uma coisa muito séria ali, que a pessoa tinha que ter, levar bem a sério, não era de qualquer um que entrava, tá? Pessoas, relatos bíblicos, e pessoas que queriam desmerecer a vontade de Deus ali sofreram as consequências por isso, tá bom? O que se fazia no santuário, tá? Lá no pátio nós tínhamos o sacrifício contínuo, né, de acordo com Números 28, 1 a 4, que simbolizava a salvação à disposição de todos continuamente, tá? Então era só o sacrifício, era ali que aquele animalzinho, alguém inocente morria no lugar do culpado, tá? No lugar santo tinha lá o sacrifício pelo pecado, na verdade não era sacrificado ali, era sacrificado lá fora, mas era um símbolo da transferência dos pecados do pecador para o santuário. Ou seja, o sacerdote, né, o animal que morria lá fora, o sacerdote pegava o sangue dele, espargia, espirrava em alguns lugares nesse lugar santo aqui, no segundo compartimento. E lá no Santíssimo era feito uma vez por ano o dia da expiação, né? Ou o dia do juízo, depende que é o significado que tinha. E simbolizava a remoção de todos os pecados que foram transferidos para o santuário durante o ano. Então era isso que era feito no santuário. Vale lembrar aqui que o santuário era um meio didático de Deus explicar ao ser humano como é que se desenrola o plano da salvação, tá? Então lá morriam os animaizinhos, e esses animais, eles apontavam para o sacrifício de Cristo num futuro. O que é interessante lembrar aqui, nós já até falamos isso numa lição anterior. Todas as pessoas de todas as épocas dependem do sacrifício de Cristo para a salvação. O método nunca foi diferente, né? Seria muita inocência nossa imaginar que a pessoa lá no passado ela se salvava pelo sangue de um animal. O sangue de animal ele não pode salvar ninguém, mas quando ela fazia esse ritual, ela estava expressando a fé dela no Redentor vindouro, tá? Ela estava expressando a fé nela em Jesus Cristo que viria para salvar todos, né? Porque ali a Bíblia ela fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, a salvação de Cristo ela tem a função de salvar todos os seres humanos, independente da época. Tá? O que muda é que no passado fazia-se um ritual que nós chamamos de tipo, ou seja, aquele ritual ali ele simbolizava tudo que o Jesus Cristo, né, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estariam desenvolvendo ou estão fazendo durante a história da humanidade, tá? Desde Jesus morrer até a sua vinda, que era o dia da expiação. Tá? Então, o santuário ali era uma maneira didática de Deus explicar realidades maiores. Tá? Aí tem uma perguntinha muito bacana aí, assim, o que o Novo Testamento diz sobre o santuário? Como eu disse no começo, às vezes as pessoas acham que santuário é um tema só do Velho Testamento, era coisa relacionada aos judeus. Mas lá em Hebreus 8, 1 e 2,
faz a seguinte afirmação. Deixa eu pegar minha colinha aqui para eu não me perder. Aqui, ó. Paulo diz assim, ora, a suma, né, ou seja, o resumo do que temos dito aqui é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no trono da majestade. Aí diz assim, que Jesus é ministro do verdadeiro santuário do qual o Senhor fundou, né, e não o homem. Ou seja, Jesus Cristo, ele está ministrando num santuário que é criação divina, tá? Do qual o santuário terrestre, ele era uma cópia, ou seja, tudo que era feito aqui, ele estava condizendo a uma realidade superior. Apocalipse 8:3 faz a seguinte afirmação. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Olha lá, nós temos o altar aqui, ó, como tinha lá no santuário. Tendo incensário de ouro, outra ferramenta do santuário. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então nós vemos aqui o Apocalipse trazendo de novo as imagens do santuário, mas já numa esfera superior, né? Eu estava falando de algo celestial. E aqui ele dá uma explicação, ele faz até uma aplicação de que aquele incensário ele representa as orações dos santos, ou até mesmo a intercessão, que é o que Cristo faz, tá bom? A pergunta número 6 diz assim, ó, quem é o atual sumo sacerdote? A Bíblia também dá essa resposta, tá? Vamos lá. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Então, quem que é o atual sumo sacerdote? É Jesus. Lá no passado nós tínhamos os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles ministravam ali no santuário, mas eles representavam a Cristo, eles não representavam a outra pessoa, tá? Eles representavam a Cristo. Então eles eram também símbolos daquilo que Cristo viria a fazer. Como sacerdote, eles representavam o homem diante de Deus e representava Deus quando eles falavam, quando eles ensinavam, eles representavam Deus para os homens. E assim é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio aqui para mostrar como é que Deus é, né? Uma vez Filipe, acho que é Filipe, né? Pergunta ao Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, ó, vocês estão comigo há tanto tempo e não vê, ou seja, Jesus veio aqui para representar Deus para nós. E ele está diante de Deus nos representando, né? Ele vai lá interceder por nós. Então esse é o papel de Jesus Cristo, esse é o papel real dele, do qual aqueles sacerdotes lá no Velho Testamento apenas prefiguravam, né? Eles eram um símbolo, uma parábola viva do que Jesus faz por cada um de nós, tá bom? Pergunta número 7, quem que é a vítima? Olha que riqueza aí das informações que a Bíblia traz. Tá? João capítulo 1, 29 diz que João Batista, né? Não o João escritor, o João Batista, ele vê Jesus passando e no dia seguinte ao batismo, ele olha para Jesus, os discípulos de João Batista com ele aponta para Jesus e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa linguagem ela é extremamente ligada ao santuário, porque as pessoas no Antigo Testamento elas tinham em mente que quando pecasse, elas tinham que levar um cordeirinho até o santuário para que aquele cordeiro morresse no lugar dela. Então essa era a maneira de ele pagar pelo pecado, lembrando que era um ato simbólico, tá? E aí João aponta para Jesus e diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles rituais que envolviam sangue estava de alguma maneira sendo um tipo, né, uma réplica ou um ensino do que Jesus estaria fazendo pela humanidade. Hebreus 10:12 diz assim, ó, mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, ou ao lado de Deus, à destra ao lado direito, tá bom? Então, quem que é a vítima em relação ao pecado, né? É o próprio Jesus Cristo. Então, assim como no Velho Testamento, aqueles cordeirinhos apontavam para Cristo, o Novo Testamento veio para ratificar o verdadeiro doador da vida, né? O verdadeiro pessoa que se sacrificou por mim e por você. A pergunta número 8 diz assim: o que Jesus, né? Seria assim, o que Jesus faz quando nós confessamos os nossos pecados? É um versículo
bem conhecido também, e eu acho que esse versículo é fantástico, né? Está lá em 1 João, né? Não no Evangelho, lá no livro diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha só o que Jesus faz. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. No Velho Testamento, a maneira das pessoas confessarem era quando eles levavam o cordeirinho que representava Cristo. Quando Cristo veio, ele incorporou todos aqueles rituais na sua vida aqui. E hoje, quando nós pedimos perdão para Deus, e Jesus Cristo ele nos perdoa, e a garantia do perdão está no sacrifício que Cristo fez por mim ou por você. Essa é a garantia. Então, por isso que diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ele é fiel porque ele prometeu e vai cumprir, e justo porque ele assumiu o meu lugar. Então, o perdão que ele oferece é uma troca satisfatória, né? Então, eu como pecador merecia morrer e eu não quero morrer. Jesus assumiu o meu lugar. Isso torna ele justo para tomar essa decisão, tá? O que mais Jesus faz? Lá em João 1,12, aí já o livro de João mesmo, o Evangelho, tem um verso aí fantástico. Cadê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Jesus Cristo, no papel dele como sumo sacerdote, é também nos capacitar a ser feito filho de Deus. E o termo aqui, gente, é bom lembrar que aqui diz assim, que ele dá poder para isso. Então, não é simplesmente uma adoção, fala assim, a partir de agora o Michel, a Maria, o João se batizou e agora ele é meu filho. Não é nesse sentido, tá? Não é uma adoção simples, é uma adoção capacitiva, tá? Porque lá diz assim, ó, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, ele cria em nós uma transformação, e isso, lógico que nós já estudamos sobre isso, que é algo que a gente chama de santificação, mas é uma transformação que eleva o nosso patamar no sentido da vida, né, da transformação diária, tá bom? Então, quando fala aí que ele recebeu, todos aqueles que recebem a Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus, ou seja, uma capacitação que através do Espírito Santo, através do trabalho de Cristo, vem nos transformando a cada dia. E Hebreus 6,14 e o 18 diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós falamos um pouco disso semana passada, mas a ênfase aqui é o seguinte, que a partir do momento que eu aceito a Jesus, ele começa a colocar em mim, como o versículo de João diz, poder para ser feito filho de Deus, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, tá? E aí o versículo 18 diz assim, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça, ou seja, a morte de Cristo, ela nos liberta do pecado e nos transforma servo da justiça. Muda a vida de alguém que serve a Deus, que aceitou a morte de Cristo, ela passa por uma transformação. E tudo isso é possível porque no santuário celestial, onde Cristo ministra em nosso favor, ele faz todo um trabalho de intercessão. O pessoal já viu esse termo, eu acho bacana, né? Que o santuário celestial é o QG, o quartel-general da divindade, de onde ele cuida de todo o problema do pecado. É lógico que a ideia aqui que quer trazer é que Cristo ele está atuando, né? Como eu disse, ele incorporou todos os rituais do santuário sobre si, desde a morte do Cordeiro até a capacitação em todos os sentidos para haver a transformação, e é um trabalho que é contínuo, tá bom? E a última pergunta aqui, para nós finalizarmos, que convite nos é feito? Tá? Qual que é o convite que é feito para nós? Hebreus 4,16 diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o convite que nós recebemos através dessa lição. Então, o ritual, o santuário, não é um assunto batido na Bíblia. Aliás, hoje o santuário ele é muito mais amplo do que as pessoas imaginavam no passado. Lá no passado, as pessoas, infelizmente,
sintetizaram a ideia de Deus para aquele local. Eles tinham a arca de Deus como o próprio Deus. Eles imaginavam isso aí, lógico, aqueles que não entendiam o conceito da maneira correta, né? Mas o fato é que tudo aquilo que era feito ali era representação de algo superior, que Cristo está fazendo, fez por nós, continua fazendo e vai concluir quando voltar lá na segunda vinda, que é chamado juízo, né? Que o santuário também fala sobre isso, tá bom? Então, tudo que existe no santuário ali era um símbolo do que Jesus está fazendo, e o convite que nós recebemos hoje é para chegar com confiança ao trono da graça. E aqui a nossa decisão aqui, que eu espero que seja a sua. Eu tenho buscado tomar essa decisão a cada dia e peço para Deus sempre para me manter nela, tá? Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede por mim no céu, e graças à sua intercessão e ao seu sangue derramado na cruz, pela fé encontro a remissão dos pecados. Essa, né, deve ser a minha ou a sua decisão. Então que Deus nos abençoe para que essa decisão ela seja constante em nossa vida, para que nós possamos manter firme. Tá? E a frasezinha aí que sempre aparece no final do estudo, eu acho ela muito, né, fantástica e linda, e vamos repetir aqui. Faça de Jesus Cristo o primeiro e o último, e o melhor em tudo na sua vida. Que Deus abençoe. Eu espero ter trazido um pouco de luz, né, nesse assunto, numa maneira bem simplista de falar aqui, mas que Deus possa te abençoar, para que nós possamos entender qual que é o papel de Cristo hoje, o que Ele está fazendo, né? Jesus não morreu na cruz e ficou lá inativo, não, Ele continua hoje trabalhando para poder nos salvar, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, tá bom? Então o assunto do santuário é algo muito atual e vale a pena estudar, vale a pena ampliar aqui. Isso aqui foi só um pontapé inicial no assunto, mas que Deus possa te abençoar nos seus estudos. Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo tema de hoje, que o Senhor possa nos capacitar para que nós possamos entender sempre a Tua vontade, Pai. Que o papel que Cristo está fazendo hoje, nós possamos crer e nos beneficiarmos da intercessão feita por Ele, Pai. Sobretudo que nós possamos nos manter fiéis até o fim, para que possamos, no final de tudo, Senhor Deus, ter a bendita esperança de ver Jesus voltar. Esteja conosco, é o que nós pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu.